Uma pobre faxineira divide sua comida com uma menina cadeirante sem imaginar que ela é filha do bilionário dono da empresa. O relógio marcava 6:30 da manhã, quando Júlia empurrou seu carrinho de limpeza pela entrada do edifício Aurora. As rodas rangiam no piso polido, mas ninguém prestava atenção naquele som. Era como se ela fosse parte da mobília, necessária, mas completamente ignorada. Júlia gostava desse horário. Os corredores ainda estavam vazios, silenciosos, sem a pressa dos executivos ou o barulho dos saltos altos das secretárias. Ela podia trabalhar em paz, perdida em seus próprios pensamentos, planejando o que fazer quando chegasse em casa para cuidar da mãe. Tirou o primeiro pano do carrinho e começou a limpar as janelas do térreo. Movimentos automáticos, precisos, 5 anos fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, para as mesmas pessoas que nunca a cumprimentavam. Às vezes, Júlia se perguntava se alguém notaria caso ela simplesmente desaparecesse. Provavelmente não. O primeiro grupo de funcionários chegou às 8. Júlia já estava no segundo andar, aspirando o carpete da recepção. Eles passaram por ela falando sobre reuniões, prazos, relatórios. Suas vozes se misturavam num zumbido constante que ela tinha aprendido a filtrar. "Bom dia", ela murmurou para uma mulher de terno azul. A mulher nem olhou na sua direção. Júlia suspirou e continuou com o aspirador. Não era para se sentir mal. Era assim que as coisas funcionavam. Ela limpava. Eles trabalhavam, todo mundo seguia sua vida. Durante toda a manhã, Júlia percorreu os andares com seu carrinho. Limpava mesas, esvaziava lixeiras, organizava salas de reunião. As pessoas passavam por ela como se fosse invisível. Um homem esbarrou nela no corredor sem nem pedir desculpas. Uma secretária deixou café derramado na mesa, sabendo que Júlia limparia. Um executivo jogou papel no chão bem na sua frente. Ela recolheu tudo em silêncio. Era seu trabalho. Era sua vida. "Com licença", disse um jovem estagiário, empurrando-a levemente para o lado. Júlia se afastou sem reclamar. No terceiro andar, uma mulher falava alto ao telefone sobre problemas pessoais, enquanto Júlia limpava ao redor dela. A mulher nem pausou a conversa, como se Júlia não existisse. "Invisível", Júlia murmurou para si mesma, passando o pano na mesa. Era exatamente assim que se sentia. Invisível. Por volta das 9:30, enquanto Júlia organizava uma sala de reunião no 5º andar, ela ouviu vozes no corredor. Não prestou atenção. Eram sempre as mesmas conversas sobre trabalho, números, estratégias. Do lado de fora, Matheus Soares segurava a mão pequena da filha enquanto empurrava uma cadeira de rodas rosa pelo corredor. Ele estava atrasado, estressado e claramente desconfortável com a situação. "Eloá, escuta aqui", ele disse, parando em frente a uma sala pequena e vazia. "A babá não pode ficar com você hoje porque ficou doente. Papai não tinha escolha, teve que te trazer para a empresa." A menina de 5 anos olhou para ele com olhos grandes e expressivos, segurando uma boneca no colo. "Você vai ficar nesta sala, tá bom? Trouxe seus brinquedos, os livros, alguns lápis de cor. Tem tudo o que você precisa aqui." Matheus abriu a porta e mostrou uma sala com uma mesa, algumas cadeiras e uma janela pequena. Ele colocou uma mochila rosa sobre a mesa. "Por quanto tempo, pai?" "Algumas horas. Papai tem reuniões muito importantes hoje. Você fica bem quietinha aqui, brinca, desenha, não pode sair da sala, entendeu?" Eloá acenou com a cabeça. "Se você precisar de alguma coisa, pode ligar no meu celular, mas só se for muito importante, tá bom?" "Tá bom." Matheus beijou a testa da filha rapidamente e saiu, fechando a porta atrás de si. Já estava pensando na primeira reunião, nos relatórios que precisava revisar, nos clientes que tinha que ligar. Em poucos minutos, ele havia se esquecido completamente da filha. Eloá ficou sozinha na sala pequena. Abriu a mochila e tirou alguns brinquedos. A boneca, um ursinho de pelúcia, lápis de cor e um livro de figuras. Sentou-se na cadeira e tentou se divertir. Por uma hora, ela desenhou. Fez flores, casas, borboletas. Depois folheou o livro, olhando as figuras de animais. Brincou um pouco com a boneca
inventando conversas, mas logo começou a se sentir entediada. A sala era silenciosa demais. Não tinha nada interessante para ver pela janela, apenas outros prédios cinzentos. O relógio na parede parecia andar devagar demais. Eloá suspirou e se recostou na cadeira. Que lugar chato. Mais uma hora passou. Ela tentou desenhar de novo, mas não tinha vontade. Tentou ler, mas as palavras pareciam embaralhadas. Até a boneca favorita não conseguia prender sua atenção. Estava com fome também. O pai havia esquecido de trazer lanche. Eloá olhou para a porta. O pai havia dito para não sair, mas ele também havia dito que voltaria logo, e já fazia muito tempo. Talvez pudesse dar só uma olhadinha lá fora. Ela saiu da cadeira, foi até a porta e a abriu devagar. O corredor estava vazio, silencioso. Eloá voltou para pegar a boneca e depois saiu da sala. Não ia longe. Só queria ver como era o resto do prédio. Empurrou a cadeira de rodas pelo corredor, explorando. Havia muitas portas, muitas salas com pessoas trabalhando. Ninguém prestava atenção nela. Era como se fosse invisível. Passou por um andar, depois outro. Encontrou um elevador e, curiosa, apertou alguns botões. Quando as portas se abriram, entrou e desceu mais alguns andares. O prédio era grande. Havia corredores longos, salas enormes, pessoas caminhando de um lado para o outro com pastas e papéis. Todos pareciam ocupados demais para notar uma menina pequena numa cadeira de rodas rosa. Depois de quase 2 horas vagando sozinha, Eloá encontrou uma porta de vidro que levava a um lugar diferente. Empurrou a porta e se viu em um jardim interno pequeno e bonito. Havia plantas em vasos, um banco de madeira, e a luz do sol entrava suave pelas janelas grandes. Era tranquilo ali, bem diferente dos corredores cheios de pressa. Eloá parou a cadeira perto das plantas, abraçou a boneca e olhou ao redor. Que lugar bonito! Foi então que ouviu passos atrás de si. Júlia havia terminado de limpar o 6º andar e desceu para seu lugar favorito no prédio, o pequeno jardim interno onde sempre fazia sua pausa para o almoço. Era meio-dia e ela estava com fome. Quando empurrou a porta de vidro e entrou no jardim, parou surpresa. Havia uma menina ali. Ela estava de cadeira de rodas perto dos vasos, de costas para a porta, abraçando uma boneca. Parecia tão pequena e sozinha naquele espaço. Júlia ficou parada por um momento, observando. A criança não havia notado sua presença e continuava olhando as plantas com interesse. Devagar, Júlia se aproximou. Oi, querida. A menina se virou rapidamente. Tinha olhos grandes e castanhos e não parecia assustada, apenas curiosa. Oi, ela disse baixinho. Júlia se agachou para ficar na altura da criança. Eu sou Júlia. Trabalho aqui limpando as salas. E você, como se chama? Eloá. Que nome bonito, Eloá. O que você está fazendo aqui sozinha? Eloá abraçou a boneca com mais força. Estava explorando. Meu pai me trouxe para a empresa dele hoje. Júlia olhou ao redor. Não via nenhum adulto por perto. E onde ele está agora? Trabalhando, numa reunião importante. A simplicidade da resposta fez o coração de Júlia apertar. Uma criança tão pequena, sozinha num lugar como aquele. Você encontrou o jardim sozinha? Foi. Estava andando pela empresa e vi essa porta. É bonito aqui. Júlia sentou-se no chão ao lado de Eloá, tomando cuidado para não assustá-la. É o meu lugar favorito no prédio todo. Venho aqui todo dia na hora do almoço. Por quê? Porque é tranquilo. E as plantas são como amigas que não fazem perguntas. Eloá sorriu um pouquinho. Júlia tirou da bolsa um sanduíche embrulhado em papel alumínio. Quando o desembrulhou, percebeu que Eloá estava olhando com atenção. Você almoçou hoje? Júlia perguntou gentilmente. Eloá balançou a cabeça. Meu pai esqueceu de trazer comida. A indignação que Júlia sentiu foi imediata, mas ela controlou a expressão. Não era hora de julgar. Era hora de cuidar. Que tal dividirmos então? Júlia partiu o sanduíche ao meio e estendeu uma parte para Eloá. É só pão com presunto e queijo, mas está fresquinho. Os olhos de Eloá se iluminaram. Posso mesmo?
Claro que pode, querida. Eloá pegou o pedaço com as 2 mãos pequenas. Obrigada. Estou com fome. Elas comeram em silêncio por alguns minutos. Júlia observava a menina discretamente e notava como ela mastigava devagar, saboreando cada mordida. Eloá? Júlia disse suavemente. Sim. Há quanto tempo você está andando sozinha pela empresa? Eloá pensou por um momento. Umas 2 horas, acho. Meu pai me deixou numa sala com brinquedos, mas eu fiquei entediada. Aí resolvi explorar. E ninguém te viu? Algumas pessoas passaram por mim, mas ninguém falou nada. É como se eu fosse invisível. A palavra atingiu Júlia como um soco. Invisível. Era exatamente como ela se sentia todos os dias. Eu entendo essa sensação, Júlia disse baixinho. Entende? Entendo sim. Às vezes eu também me sinto invisível aqui. Eloá parou de comer e estudou o rosto de Júlia. Mas você trabalha aqui. As pessoas devem te ver. Júlia sorriu com tristeza. Trabalhar num lugar não significa que as pessoas te vejam de verdade. Às vezes elas só veem o que você faz, não quem você é. Eloá acenou como se entendesse perfeitamente. Comigo é parecido. As pessoas veem a cadeira de rodas, mas não veem eu. Júlia olhou para a cadeira rosa e depois para Eloá. Você sempre usou a cadeira? Eloá balançou a cabeça. Não, foi depois do acidente de carro. A voz dela ficou mais baixa, mais séria. Que a minha mãe morreu no acidente, e eu fiquei assim. Ela apontou para as próprias pernas. Por isso preciso da cadeira agora. Júlia sentiu o coração parar por um segundo. Uma criança tão pequena carregando tanto peso. Meu pai ficou muito triste depois que isso aconteceu. Ele trabalha muito agora, quase o tempo todo. Diz que precisa trabalhar para cuidar de mim, mas eu quase não vejo ele. Eloá abraçou a boneca com mais força. Ele não tem tempo para mim. Sempre tem reuniões importantes, ligações importantes, coisas importantes. Eu acho que sou menos importante que essas coisas. O coração de Júlia se apertou. Tanta sabedoria e tanta dor numa criança tão pequena. Bem, Júlia disse, eu estou te vendo, e você está me vendo também. Eloá sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro desde que Júlia a encontrara. Estou mesmo. Elas terminaram de comer o sanduíche em um silêncio confortável, observando as plantas balançarem suavemente com a brisa que entrava pelas janelas. Júlia? Sim, querida. Obrigada por dividir seu lanche comigo. De nada, Eloá. Foi um prazer ter companhia. Posso vir aqui de novo? Júlia sentiu algo quente se espalhando no peito. Claro que pode, sempre que quiser. Seria bom ter uma amiga para dividir o jardim. E amiga, se você quiser. Eloá acenou energicamente. Quero sim. Naquele momento, Júlia percebeu que algo havia mudado. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a havia escolhido. Alguém queria sua companhia. E pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia invisível. Eloá? Sim? Você me fez muito feliz hoje. A menina abraçou a boneca e sorriu. Você também me fez feliz, Júlia. No pequeno jardim silencioso, 2 pessoas que conheciam bem a sensação de ser ignoradas encontraram uma na outra exatamente o que precisavam. Alguém que realmente as via. Mateus Soares olhou para o relógio no canto da tela do computador e sentiu um aperto no estômago. 2:30 da tarde. A reunião havia durado quase 3 horas, muito mais do que ele havia planejado. Eloá. Ele havia deixado a filha na sala pequena pela manhã, prometendo que voltaria logo. Isso foi há mais de 5 horas. Preciso ir, Mateus disse abruptamente, fechando o laptop no meio da apresentação do cliente. Mas ainda temos pontos importantes para discutir, protestou Jonas, seu sócio. Depois, tenho que resolver uma coisa. Mateus saiu da sala de reunião sem olhar para trás, deixando 3 homens de terno confusos observando sua saída abrupta. Normalmente, ele nunca interromperia uma reunião daquele nível. Nunca colocaria nada acima do trabalho. Mas a imagem da filha sozinha naquela sala pequena não saía da sua cabeça. Pegou o elevador até o 5º andar, onde havia deixado Eloá.
Seus passos ecoavam pelo corredor vazio enquanto se dirigia à sala. Que tipo de pai esquecia da própria filha por 5 horas? Que tipo de pai deixava uma criança de 5 anos trancada numa sala sem nem se lembrar de levar comida? Quando chegou à porta da sala, Mateus respirou fundo antes de abrir. A sala estava vazia. A mochila rosa de Eloá ainda estava sobre a mesa, alguns desenhos espalhados ao lado dos lápis de cor, mas a cadeira de rodas não estava ali. Eloá não estava ali. O pânico subiu pela garganta de Mateus como uma onda gelada. Eloá! Ele gritou no corredor vazio. Eloá, onde você está? Nenhuma resposta. Mateus começou a correr pelos corredores, verificando cada sala, cada canto. Perguntou para secretárias, executivos, qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. Você viu uma menina pequena numa cadeira de rodas rosa? Uma criança de 5 anos, cabelos castanhos. Minha filha. Estava numa sala aqui no 5º andar. As respostas eram sempre as mesmas. Não, desculpe, não vi ninguém. Como era possível? Como uma criança numa cadeira de rodas simplesmente desaparecia num prédio cheio de gente? Mateus desceu andar por andar, cada vez mais desesperado. E se ela tivesse tentado sair do prédio sozinha? E se algo tivesse acontecido com ela? E se... Ele parou no 2º andar, tentando respirar, tentando pensar com clareza. Eloá era curiosa, sempre foi. Se estava entediada, ela teria saído para explorar. Mas para onde uma criança de 5 anos iria num prédio corporativo? Foi então que se lembrou do jardim interno. Eloá sempre gostou de plantas. Na casa deles, ela costumava sentar no quintal e observar as flores que a mãe havia plantado antes do acidente. Mateus correu em direção ao jardim, o coração batendo descompassado. Por favor, que ela estivesse lá. Por favor, que estivesse bem. Quando empurrou a porta de vidro e entrou no jardim, o que viu o fez parar completamente. Eloá estava na sua cadeira de rodas perto dos vasos de plantas, mas não estava sozinha. Uma mulher de meia idade estava sentada no banco ao lado dela. A faxineira que ele sempre via pelos corredores, mas nunca havia realmente notado. Elas estavam conversando baixinho, e Eloá estava sorrindo. Não era um sorriso educado ou forçado. Era um sorriso genuíno, alegre, do tipo que ele não via no rosto da filha há meses. Talvez desde antes do acidente. Mateus ficou parado na entrada, observando a cena. A faxineira dizia alguma coisa que fez Eloá rir, uma risada baixa e doce que soou como música para os ouvidos dele. Quando foi a última vez que havia ouvido sua filha rir assim? A mulher tinha cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, usava o uniforme azul da limpeza, e havia algo na sua postura que transmitia gentileza. Ela falava com Eloá como se fosse a coisa mais importante do mundo, dando atenção total à criança. Mateus se sentiu um intruso observando aquele momento. Eloá, ele disse finalmente, fazendo as duas se virarem. O sorriso de Eloá diminuiu um pouco quando ela viu o pai, mas não desapareceu completamente. A faxineira se levantou rapidamente, claramente desconfortável. Desculpe, senhor, eu encontrei sua filha aqui e... Pai, Eloá interrompeu, movendo a cadeira de rodas em direção a Mateus. E você terminou a reunião? Mateus se agachou na frente da cadeira, suas mãos tremendo levemente. Eloá, eu estava preocupado. Você não estava na sala. Por que saiu? Estava entediada. Ela disse simplesmente. Esperei muito tempo. Aí resolvi explorar o prédio e encontrei esse jardim. Mateus olhou para a faxineira, que estava recolhendo uma bolsa e claramente tentando sair discretamente. Espere, ele disse. Obrigado por cuidar dela. A mulher parou, parecendo surpresa por ele estar falando com ela. Não foi nada, senhor. Ela é uma menina muito educada. O que vocês estavam fazendo? Eloá respondeu antes que a faxineira pudesse falar. A moça da faxina conversou comigo e me deu metade do lanche dela. Mateus sentiu algo se contrair no peito. Sua filha havia passado fome porque ele esquecera de levar comida. E uma estranha, uma funcionária da limpeza que ele nunca havia realmente notado, havia dividido seu próprio almoço com Eloá.
Como você se chama? Mateus perguntou para a mulher. Júlia, senhor. Júlia, ele repetiu. Obrigado, Júlia, sério. Júlia acenou com a cabeça e se dirigiu para a porta, mas Eloá a chamou. Júlia, posso voltar aqui amanhã? A mulher olhou para Mateus incerta. E se seu pai deixar? Pode, Mateus disse rapidamente. Pode voltar sempre que quiser. Júlia sorriu, um sorriso tímido, mas genuíno. Até amanhã então, Eloá. Até amanhã. Quando Júlia saiu, Mateus ficou sozinho com a filha no jardim silencioso. Eloá ainda tinha aquele sorriso no rosto, mais relaxada do que ele a havia visto em meses. Você gostou de conversar com ela? Mateus perguntou. Gostei muito, ela é gentil e ela me escutou de verdade. As palavras atingiram Mateus como uma bofetada. Ela me escutou de verdade. Quando foi a última vez que ele havia realmente escutado a filha? Quando foi a última vez que havia dado atenção total a ela, sem pensar em trabalho, em reuniões, em problemas da empresa? O que vocês conversaram? Eloá abraçou a boneca contra o peito. Sobre as plantas. A Júlia sabe muito sobre elas. E sobre a mamãe também. Sobre a mamãe? A Júlia disse coisas bonitas sobre ela. Mateus sentiu algo se contrair no peito. Fazia tempo que não falava sobre a esposa com Eloá. O trabalho sempre o impedia de ter essas conversas importantes. O sorriso de Eloá se alargou. Posso te contar sobre as plantas que a Júlia me mostrou? Mateus olhou para o relógio do celular. Ainda tinha 2 reuniões marcadas para aquela tarde. Eloá, papai está um pouco atrasado. Vamos embora agora. O sorriso dela diminuiu um pouco. Ah, tá. Vamos. Preciso voltar para o escritório e você vai ficar na sala. Mateus se dirigiu para a cadeira de rodas, pronto para empurrá-la. Tchau, Júlia, Eloá disse, acenando para a faxineira. Tchau, Eloá, foi muito bom conversar com você. Posso voltar amanhã? Mateus respondeu rapidamente. Veremos. Depende da agenda. Enquanto empurrava a cadeira de rodas em direção à saída, Mateus olhou uma última vez para o pequeno jardim, um lugar simples, com plantas comuns e um banco de madeira. Nada especial. Mas ali, sua filha havia encontrado algo que mudou seu humor completamente. Ela estava diferente, mais animada. Mateus balançou a cabeça e seguiu para o elevador. Tinha reuniões para resolver. E Eloá precisava voltar para a sala onde ficaria segura até o fim do expediente. Na manhã seguinte, Eloá acordou com uma ideia. Estava sentada na mesa do café da manhã, mexendo o cereal com a colher, quando se lembrou da gentileza de Júlia no dia anterior. A faxineira havia dividido seu lanche, havia conversado com ela, havia feito ela se sentir especial. Eloá queria retribuir. Paibo, ela disse quando Mateus apareceu na cozinha, já vestindo o terno e verificando o celular. Ele respondeu sem olhar para ela, pegando uma xícara de café. Posso levar um lanche extra hoje? Por quê? Para dar para a Júlia. Ela dividiu o dela comigo ontem. Mateus parou por um segundo, olhando para a filha. Júlia, a moça da faxina, ela foi gentil comigo. Mateus acenou distraidamente. Tá bom. Pede para a Maria preparar alguma coisa. Ele já estava pensando na reunião das 9, nos relatórios que precisava revisar, nos e-mails que se acumulavam na caixa de entrada. Eloá sorriu e chamou Maria, a empregada doméstica. Maria, você pode fazer um sanduíche extra para eu levar? Claro, e querida. Que tipo você quer? Pode ser igual ao meu e uma fruta também. Maria sorriu e preparou um lanche caprichado numa lancheira pequena e colorida. Eloá observou tudo com atenção, ansiosa para ver a reação de Júlia. 1 hora depois, ela estava novamente na empresa do pai, na mesma sala pequena do dia anterior. Mas desta vez, estava diferente. Não estava entediada ou triste. Estava animada, esperando o momento certo para ir ao jardim. Mateus a havia deixado lá com a mesma pressa de sempre, falando sobre reuniões importantes e pedindo para ela ficar quieta. Mas Eloá mal prestou atenção. Tinha uma missão. Às 11h30, ela saiu da sala e percorreu os corredores até o jardim. Esperava encontrar Júlia lá, mas o lugar estava vazio. Eloá ficou decepcionada por um momento,
mas decidiu esperar. Júlia havia dito que sempre vinha ao jardim na hora do almoço. Meio-dia chegou, e Júlia empurrou a porta de vidro como fazia todos os dias. Quando viu Eloá esperando no jardim, um sorriso espontâneo iluminou seu rosto. Eloá, você voltou. Voltei e trouxe uma coisa para você. Júlia se aproximou, curiosa. Eloá estava segurando uma lancheira colorida no colo. É para você, Eloá disse, estendendo a lancheira, para agradecer por ontem. Júlia ficou parada por um momento, claramente surpresa. Para mim? É, tem sanduíche, uma maçã e até um suco. A Maria fez tudo caprichado. Júlia pegou a lancheira com mãos trêmulas. Quando abriu, viu um sanduíche cortado em triângulos perfeitos, uma maçã vermelha brilhante, um suco de caixinha e até um pequeno pacote de biscoitos. Eloá, isso é muito gentil da sua parte. Você dividiu o seu comigo ontem. Agora eu divido o meu com você. Júlia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Fazia tanto tempo que alguém havia pensado nela dessa forma. Fazia tanto tempo que alguém havia se importado o suficiente para retribuir um gesto de gentileza. Obrigada, querida. Isso significa muito para mim. Podemos comer juntas? Claro que podemos. Elas se acomodaram no jardim, Júlia no banco e Eloá na cadeira de rodas ao lado. Júlia abriu a lancheira e ofereceu metade do sanduíche para Eloá. Não, Eloá disse, balançando a cabeça. Este é seu, eu trouxe o meu também. E ela mostrou outro lanche que estava na mochila. Júlia sorriu, emocionada. A criança havia pensado em tudo. Enquanto comiam, conversaram sobre as plantas, sobre os pássaros que às vezes apareciam no jardim, sobre coisas simples que faziam ambas sorrirem. Júlia contou sobre sua mãe, sobre como cuidar dela era difícil às vezes, mas também gratificante. Eloá falou sobre a boneca, sobre como gostava de inventar histórias. Júlia? Sim? Você é minha amiga? A pergunta pegou Júlia desprevenida. Ela olhou para aquela menina pequena, com olhos sinceros e um sorriso esperançoso. Claro que sou, Eloá. Seria uma honra ser sua amiga. Que bom! Eu nunca tive uma amiga de verdade antes. Júlia sentiu o coração apertar. Como uma criança tão doce não tinha amigos. Bem, agora você tem. E eu também. Eloá sorriu radiante. Ela é minha amiga, ela disse, como se estivesse testando as palavras. Júlia é minha amiga. Do outro lado da porta de vidro, Mateus observava a cena. Ele havia saído mais cedo de uma reunião e decidido verificar como Eloá estava. Quando não a encontrou na sala, imaginou que ela tivesse ido ao jardim novamente. Mas o que viu quando chegou lá o fez parar na entrada. Sua filha estava radiante, completamente diferente da criança quieta e triste que ele havia se acostumado a ver nos últimos meses. Ela ria, gesticulava, parecia verdadeiramente feliz. E tudo isso por causa da faxineira. Mateus observou Júlia também. A mulher dava atenção total a Eloá, escutava cada palavra, respondia com interesse genuíno. Não havia pressa, não havia distração, apenas presença completa. Quando foi a última vez que ele havia dado esse tipo de atenção para a filha? Eloá disse alguma coisa que fez Júlia rir, e o som da risada de sua filha atingiu Mateus como um soco no estômago. Ele não se lembrava da última vez que a havia ouvido rir assim. Decidiu entrar. Eloá. As duas se viraram. O sorriso de Eloá diminuiu um pouco quando ela viu o pai. Oi, pai. Terminou a reunião? Terminei. Vim ver como você estava. Júlia se levantou rapidamente, claramente desconfortável com a presença dele. Eu vou indo, senhor. Preciso voltar ao trabalho. Espere, Mateus disse. Eu gostaria de falar com você. Júlia hesitou. Eloá, Mateus continuou. Você pode nos dar um minutinho? Fica aqui com suas plantas. Eloá acenou, voltando a atenção para os vasos, enquanto Mateus e Júlia se afastaram alguns passos. Quero agradecer novamente por cuidar da minha filha. Mateus começou. Não foi nada, senhor. Foi sim. E eu gostaria de entender o que você fez com ela. Júlia o olhou confusa. Como assim? Ela está diferente, mais feliz. Ontem, quando a encontrei aqui,
Ela estava sorrindo pela primeira vez em meses. Hoje também. O que você fez? Júlia ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras. Só escutei, ela disse finalmente. Escutou? Sim. Ela queria conversar, então eu escutei. Mateus esperou que ela continuasse, mas Júlia permaneceu em silêncio. E só isso. Às vezes é tudo que uma pessoa precisa. Alguém que escute de verdade. As palavras de Júlia ecoaram na mente de Mateus. Quando foi a última vez que ele havia realmente escutado a filha? Não apenas respondido com enquanto verificava e-mails, mas realmente parado tudo para escutar? Ela falou sobre alguma coisa específica? Júlia hesitou novamente. Ela sente falta do Senhor. As palavras atingiram Mateus como uma bofetada. Falta? Mas eu estou aqui todos os dias. Estar presente fisicamente não é a mesma coisa que estar presente de verdade, Júlia disse gentilmente. Mateus sentiu as defesas se erguendo. Eu trabalho muito para dar uma boa vida para ela, para pagar os tratamentos, a fisioterapia, tudo o que ela precisa. Eu sei, Senhor, e ela sabe também. Mas... Ela só queria conversar. Sobre a mãe dela, sobre como se sente, sobre coisas simples do dia a dia. Ela tem muito amor para dar, mas não tem ninguém para receber. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mateus olhou para Eloá, que estava cantarolando baixinho enquanto observava as plantas. Ela disse isso? Não com essas palavras. Mas uma criança não precisa dizer tudo para que a gente entenda. Mateus engoliu em seco. Uma estranha, uma faxineira, havia entendido sua filha melhor do que ele. O que mais ela disse? Que gosta muito do Senhor, que entende que o trabalho é importante, mas que às vezes se sente sozinha. Cada palavra era como uma agulhada no coração de Mateus. Ela tem 5 anos, Júlia continuou suavemente. Perdeu a mãe num acidente terrível. Ficou numa cadeira de rodas. Isso é muito para qualquer criança processar sozinha. Ela não está sozinha. Tem a babá, tem a Maria. Senhor. Júlia interrompeu gentilmente, com todo respeito. Não é a mesma coisa. Ela precisa do pai dela. Mateus ficou em silêncio, observando a filha. Eloá havia parado de cantarolar e estava olhando para eles com curiosidade. Eu não sei como fazer isso, Mateus admitiu baixinho. Fazer o quê? Ser pai. Depois do acidente, eu me perdi. Trabalhar era mais fácil, mais seguro. Eu sabia como resolver problemas no trabalho, mas com ela, com as emoções dela, com a saudade da mãe, eu não sei o que fazer. Júlia o olhou com compaixão. O senhor não precisa resolver tudo. Às vezes basta estar presente, basta escutar. Como você fez? Como eu fiz? Mateus olhou para Júlia. Realmente olhou para ela pela primeira vez. Viu uma mulher gentil, com olhos cansados, mas cheios de bondade. Uma mulher que havia dado para sua filha algo que ele não conseguia. Atenção completa e escuta verdadeira. Ela te deu um lanche hoje, ele observou. Júlia sorriu. Deu. Disse que queria retribuir a gentileza de ontem. E o que você achou disso? Que ela tem um coração enorme e que foi muito bem educada. Mateus sentiu um pouco de orgulho misturado com a culpa. Pai? Eloá chamou. Posso mostrar para a Júlia o desenho que fiz ontem? Mateus olhou para a Júlia, que acenou encorajadoramente. Pode, ele disse. Enquanto Eloá mostrava animadamente um desenho que havia feito, Mateus observava a interação, a facilidade com que Júlia conversava com sua filha, a naturalidade dos sorrisos de Eloá, a atmosfera leve e feliz que se criava quando elas estavam juntas. Era assim que deveria ser entre ele e Eloá. Mas não era. Júlia, ele disse quando Eloá terminou de mostrar o desenho. Sim, senhor. Obrigado, por tudo. Júlia acenou. Não precisa agradecer. Eloá é uma menina especial. Qualquer um ficaria feliz em conversar com ela. Mas Mateus sabia que não era verdade. Nem todos se importariam. Nem todos dedicariam tempo para escutar uma criança de 5 anos. Nem todos veriam além da cadeira de rodas e das cicatrizes emocionais. Júlia havia visto sua filha.
realmente visto. E Eloá havia florescido sob esse olhar atento. Vamos, Eloá, Mateus disse finalmente. Preciso voltar para o trabalho. Já? Eloá perguntou, decepcionada. Sim, mas amanhã você pode voltar a conversar com a Júlia. Os olhos de Eloá se iluminaram. Posso mesmo? Pode. Tchau, Júlia. Obrigada por aceitar meu lanche. Obrigada a você, querida. Foi o melhor lanche que já comi. Enquanto empurrava a cadeira de Eloá de volta para o prédio, Mateus processava a conversa com Júlia. As palavras dela ecoavam em sua mente. Ela sente falta do Senhor. Ela só queria conversar. Tão simples, tão óbvio e tão difícil para ele. Mas algo havia mudado naquela conversa. Uma pequena rachadura havia se aberto nas defesas que ele havia construído ao redor do coração desde o acidente. E pela primeira vez em meses, Mateus começou a se perguntar se talvez fosse hora de tentar de novo, de tentar ser pai de novo. Mateus fechou a porta do escritório atrás de si e se dirigiu para a poltrona de couro atrás da mesa. Havia deixado Eloá na sala pequena novamente, mas desta vez algo era diferente. As palavras de Júlia não saíam da sua cabeça. Ela sente falta do Senhor. Ela só queria conversar. Ele se sentou e tentou focar nos relatórios espalhados pela mesa, mas as letras pareciam embaralhadas. O computador estava ligado. E-mails piscavam na tela pedindo atenção, mas Mateus não conseguia se concentrar. Levantou-se e caminhou até a janela grande que dava vista para a cidade. Lá embaixo, as pessoas caminhavam apressadas pelas calçadas. Carros passavam numa correria constante. Todo mundo com pressa de chegar a algum lugar. Como ele. Sempre com pressa, sempre ocupado, sempre fugindo. Mateus voltou para a mesa e pegou a foto que ficava ao lado do computador. Era uma foto antiga. Ele, Sara e Eloá no parque. Eloá tinha 3 anos e corria na grama, os braços abertos, rindo. Sara estava ao lado dele, sorrindo, a mão apoiada na barriga que começava a crescer com o segundo bebê que nunca nasceu. Eles eram felizes naquela foto. Mateus passara meses sem conseguir olhar para aquela imagem. Agora, segurando-a nas mãos, sentia o peso de tudo o que havia perdido naquele dia. Era uma tarde de sábado. Sara havia levado Eloá para comprar sorvete. Ele tinha ficado em casa, trabalhando num relatório importante que precisava entregar na segunda-feira. Sempre havia um relatório importante. Sempre havia algo que não podia esperar. Vai com a gente, amor, Sara havia pedido. Eloá quer mostrar para você a sorveteria nova. Não posso. Preciso terminar isso. Pode terminar depois. Sara, é importante. Vai sem mim desta vez. Ela havia suspirado, beijado sua testa e saído com Eloá. A última coisa que ele ouviu foi a risada da filha ecoando pelo corredor. 2 horas depois, recebeu a ligação do hospital. Mateus colocou a foto na mesa com mãos trêmulas. Mesmo depois de 2 anos, a culpa ainda queimava no peito como ácido. Se ele tivesse ido junto, talvez estivesse dirigindo. Talvez tivesse visto o carro que furou o sinal. Talvez tivesse conseguido desviar. Talvez Sara ainda estivesse viva. Talvez Eloá ainda pudesse andar. Ele se levantou abruptamente e caminhou até o espelho que havia na parede do escritório. O homem que o encarava de volta era um estranho. Cabelos grisalhos prematuros, olhos cansados, expressão distante. Quando havia se tornado essa pessoa? Mateus tocou o próprio reflexo no vidro. Você é um covarde, disse para si mesmo. As palavras saíram baixas, mas carregadas de uma verdade que ele havia evitado por 2 anos. Depois do acidente, ele havia se jogado no trabalho como um homem se joga no mar para fugir de um incêndio. Não porque o trabalho era importante, não porque precisava do dinheiro. Ele havia se jogado no trabalho porque ali, entre relatórios e reuniões, não precisava sentir. Não precisava ver o olhar vazio de Eloá quando ela acordou no hospital e perguntou pela mãe. Não precisava lidar com as noites em que ela chorava, chamando por Sara. Não precisava enfrentar a própria culpa de não ter estado no carro naquele dia. O trabalho havia se tornado seu esconderijo, seu refúgio.
Sua desculpa para não estar presente quando a filha mais precisava dele. Mateus afastou-se do espelho e voltou para a mesa. Pegou o celular e rolou até encontrar as fotos de Eloá. Havia poucas. Percebia agora que parou de fotografar a filha depois do acidente, como se quisesse congelar o tempo antes da tragédia. Mas entre as poucas fotos recentes, uma chamou sua atenção. Era de ontem, quando passou pelo jardim e viu Eloá conversando com Júlia. Ele havia tirado a foto sem perceber, movido por um impulso de capturar aquele momento raro de felicidade. Na imagem, Eloá sorria, um sorriso verdadeiro, espontâneo, do tipo que iluminava todo o rosto. Ela estava gesticulando, claramente contando alguma história para Júlia, que a escutava com atenção total. Quando foi a última vez que Eloá havia sorrido assim para ele? Mateus não conseguia lembrar. A realização atingiu-o como um murro no estômago. Ele havia se escondido tanto na dor da própria culpa que esquecera de que Eloá também estava sofrendo. Ela também havia perdido a mãe. Ela também estava lidando com as consequências do acidente. Mas, além disso, ela havia perdido o pai também. Não porque ele morreu, mas porque ele havia escolhido se ausentar. Mateus se recostou na poltrona e fechou os olhos. Lembrou-se das primeiras semanas após o acidente. Eloá, pequena e confusa na cama do hospital, perguntando por que as pernas não se mexiam, perguntando quando a mamãe ia visitá-la, perguntando se o papai estava bravo com ela. "Por que você acha que estou bravo?" ele havia perguntado. "Por que você não fica mais comigo?" Ela respondeu com a honestidade brutal das crianças. Mesmo então, com apenas 3 anos, ela já percebia a distância que ele estava criando. E em vez de se aproximar, ele havia se afastado ainda mais. Mateus abriu os olhos e olhou novamente para a foto de Eloá sorrindo no jardim. Uma faxineira, uma completa estranha, havia conseguido em 2 conversas o que ele não conseguia há meses: fazer sua filha sorrir. E tudo que Júlia havia feito foi escutar. Escutar. Algo tão simples, tão básico, e ele não conseguia fazer. Não porque não sabia como, mas porque estava ocupado demais fugindo dos próprios sentimentos para perceber que Eloá precisava dele. "Me escondi no trabalho para não sentir", Mateus murmurou para o escritório vazio. Mas minha filha sentiu tudo. Ela sentiu a perda da mãe, sentiu a dor de perder os movimentos das pernas, sentiu a solidão de ter um pai presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. E ele havia deixado uma criança de 5 anos lidar com tudo isso sozinha. Mateus se levantou e caminhou até a janela novamente. Lá embaixo, um pai empurrava um carrinho de bebê na calçada. A criança apontava para algo, e o pai parou. Agachou-se e conversou com ela. Um momento simples, cotidiano, que Mateus havia deixado de ter com Eloá. Quando foi a última vez que ele realmente parou para ouvir o que a filha queria dizer? Quando foi a última vez que se agachou na altura dela e prestou atenção total ao que ela falava? Ele não conseguia lembrar. E isso era devastador. Mateus voltou para a mesa e pegou novamente a foto da família no parque. Sara sorria na imagem, feliz e confiante de que eles teriam uma vida inteira pela frente. Se ela pudesse vê-lo agora, o que diria? Ficaria orgulhosa do pai que ele se tornara? Ou ficaria decepcionada com o homem que havia abandonado emocionalmente a filha deles no momento em que ela mais precisava? A resposta era clara demais para negar. Mateus guardou a foto na gaveta. Não porque queria esquecer Sara, mas porque precisava parar de viver no passado e começar a construir um presente para Eloá. Ele se sentou novamente e abriu o laptop. Tinha dezenas de e-mails para responder, 3 relatórios para revisar, 2 propostas para analisar. A agenda estava lotada pelo resto da semana, mas pela primeira vez em 2 anos, nada disso parecia urgente. Nada disso parecia mais importante que a filha que estava numa sala a poucos metros de distância. Provavelmente entediada, provavelmente sozinha, provavelmente desejando ter alguém para conversar. Mateus fechou o laptop, pegou o celular e cancelou a reunião das 3 horas. Depois cancelou a das 4. Jonas ligou em poucos minutos, confuso. "Mateus, o que está acontecendo?"
Os clientes estão esperando. Reagenda para amanhã. Mas é impossível. A proposta tem que ser entregue hoje. Então entrega você. Eu confio no seu julgamento. Mateus, você está bem? Desde quando você cancela reuniões? Desde hoje. Mateus desligou antes que Jonas pudesse protestar mais. Ele se levantou, arrumou a gravata e caminhou em direção à porta. Pela primeira vez em meses, não estava indo verificar como Eloá estava. Estava indo buscar a filha para passar tempo com ela. Tempo verdadeiro. Tempo presente. Tempo sem distrações. Quando abriu a porta da sala onde Eloá esperava, ela levantou os olhos do desenho que estava fazendo. Surpresa. Pai! Terminou o trabalho. Terminei. Mas não é nem 3 horas ainda. Mateus se aproximou da cadeira de rodas e se agachou na frente da filha, ficando na altura dos olhos dela. Eloá, o que você gostaria de fazer agora? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Ela piscou algumas vezes, como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. Comigo? Comigo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Eloá. O mesmo sorriso que ele havia visto na foto, o mesmo que Júlia havia conseguido despertar. Posso pensar? Pode pensar o tempo que quiser. Eloá ficou em silêncio por um momento, claramente processando a novidade de ter a atenção completa do pai. Você quer ir ao parque comigo? Ela perguntou finalmente, com esperança cautelosa na voz. Mateus sentiu o coração apertar. Quando foi a última vez que eles haviam ido ao parque juntos? Quando foi a última vez que ele havia dado a ela um dia inteiro de atenção? Que tal irmos amanhã, ele disse. Desmarquei todas as reuniões. Podemos passar o dia inteiro juntos. Sério? Mas amanhã não é dia de trabalho. É sim, mas desmarquei tudo. Amanhã vai ser só nosso. O sorriso de Eloá se alargou até ocupar todo o rosto. Promete? Prometo. E você não vai levar o celular do trabalho? A pergunta dela o atingiu como uma bofetada. Ela conhecia bem demais seus hábitos. Não vou levar o celular do trabalho. Ele prometeu. Eloá bateu palmas na cadeira de rodas. Que bom. Quero te mostrar como consegui fazer a cadeira andar mais rápida. E posso te ensinar a brincadeira nova que a Júlia me mostrou. Mateus sorriu de volta. Um sorriso genuíno, sem pressa, sem distração. Amanhã vai ser um dia só nosso, prometo. Enquanto voltavam para casa naquela tarde, Mateus sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era felicidade. Ainda não. Era algo menor, mais frágil, mas infinitamente precioso. Era esperança. Esperança de que ainda dava tempo de recuperar o que havia perdido com a filha. Esperança de que ela o perdoaria pelos meses de ausência. Esperança de que eles pudessem construir uma nova forma de ser pai e filha. Uma forma que começava com a coisa mais simples do mundo. Estar presente. Eloá acordou antes do despertador. Ainda estava escuro lá fora, mas ela não conseguia mais dormir. Hoje era o dia. O dia que o pai havia prometido passar inteiramente com ela, sem trabalho, sem celular, sem reuniões importantes. Ela se sentou na cama e olhou para a cadeira de rodas ao lado. Normalmente já acordar cedo era ruim, porque significava mais horas sozinha até alguém vir ajudá-la. Mas hoje era diferente. Hoje ela estava empolgada. Maria! Ela chamou, mais alto do que o normal. Maria apareceu na porta do quarto, ainda ajeitando o avental. Bom dia, querida. Acordou cedo hoje. É que hoje é especial. Meu pai vai passar o dia comigo. Ele prometeu. Maria sorriu. Trabalhava naquela casa há 3 anos e raramente via Mateus passar tempo real com a filha. Que bom, Eloá. Quer que eu te ajude a se arrumar? Quero. E posso usar a blusa rosa com flores? Aqui a mamãe comprou. Claro que pode. Eloá se arrumou com um cuidado especial. Escolheu a blusa favorita, uma saia que combinava, e pediu para Maria fazer um rabo de cavalo bem caprichado. Queria estar bonita para o pai. Quando desceu para a cozinha, Mateus já estava lá. Mas em vez do terno de sempre, ele usava jeans e uma camisa azul clara. Parecia diferente. Mais jovem, mais relaxado.
Bom dia, pai. Mateus se virou e sorriu ao ver a filha toda arrumada. Bom dia, princesa. Está linda hoje. Eloá sorriu radiante. Fazia tempo que o pai a chamava de princesa. Você também está diferente. Gostei da roupa. Pensei que seria melhor para o nosso dia especial. Mateus se aproximou da cadeira de rodas e se agachou na frente da filha. Hoje é só nosso, ele disse, olhando nos olhos dela. Sem pressa, sem trabalho, sem nada mais importante que você. Os olhos de Eloá brilharam. Sério mesmo? Sério mesmo. E o que vamos fazer? Você decide. É o seu dia. Eloá pensou por um momento, claramente tentando escolher entre todas as coisas que sempre quis fazer com o pai. Posso escolher tudo? Tudo. Então quero tomar café da manhã bem devagar, conversando. Depois quero ir ao parque, e ao shopping também. E quero sorvete. E quero que você me conte histórias da mamãe. Mateus sentiu um aperto no peito ao ouvir o último pedido, mas acenou. Então é isso que vamos fazer. O café da manhã foi diferente de todos os outros. Normalmente, Mateus comia em pé, verificando e-mails no celular, já pensando na primeira reunião do dia. Eloá comia sozinha, com Maria fazendo companhia. Mas hoje, Mateus se sentou na mesa ao lado da filha. Sem celular, sem pressa, sem distração. Pai, posso te perguntar uma coisa? Pode perguntar qualquer coisa. Por que você trabalha tanto? A pergunta o pegou desprevenido. Como explicar para uma criança de 5 anos sobre culpa, fuga e medo? Por quê? Porque depois que a mamãe foi embora, eu pensei que trabalhar muito era a melhor forma de cuidar de você. Mas eu não preciso de tanto trabalho, eu preciso de você. A simplicidade da resposta atingiu Mateus como uma bofetada gentil. Você tem razão. Demorei para entender isso. Eloá tomou um gole do suco de laranja. A Júlia me disse que às vezes os adultos se confundem sobre o que é importante. A Júlia é muito sábia. É mesmo. Ela disse que o amor não precisa de muito dinheiro para existir. Mateus parou de comer. Uma faxineira estava ensinando sobre amor para sua filha. E estava certa. O que mais a Júlia disse? Que você me ama muito, mas que às vezes os pais esquecem de mostrar. As palavras de Júlia, transmitidas pela voz inocente de Eloá, tocaram fundo no coração de Mateus. Ela tem razão sobre isso também. Então você vai lembrar de mostrar agora? Eu vou lembrar todos os dias. Depois do café, eles foram ao parque. Mateus empurrou a cadeira de Eloá devagar, sem pressa, parando sempre que ela queria observar alguma coisa. Um cachorro brincando, uma árvore diferente, crianças correndo na grama. Pai, você vê aqueles meninos jogando bola? Mateus olhou na direção que Eloá apontava. 2 crianças chutavam uma bola de um lado para o outro. Vejo. Às vezes eu fico triste porque não posso correr igual a eles. O coração de Mateus se apertou. Ele parou de empurrar a cadeira e se agachou ao lado da filha. Deve ser difícil mesmo. É, mas a Júlia me ensinou uma coisa. O quê? Que todo mundo tem coisas que pode fazer e coisas que não pode fazer. Os meninos podem correr, mas eu sei coisas que eles não sabem. Como o quê? Sei como fazer a cadeira virar bem rápido. Quer ver? Eloá demonstrou como conseguia fazer a cadeira girar num movimento rápido e suave. Mateus sorriu, impressionado. Isso é incrível. Você pode me ensinar? Posso? Mas primeiro você tem que empurrar bem devagar. Por 1 hora, Eloá ensinou ao pai todos os truques que havia aprendido com a cadeira de rodas. Mateus se divertiu genuinamente, rindo das tentativas desajeitadas de imitar os movimentos da filha. Agora posso te mostrar a brincadeira que a Júlia me ensinou? Claro! Eloá pegou algumas folhas que haviam caído no chão e começou a organizá-las em fileiras. É assim, ó. A gente faz famílias de folhas. As grandes são os pais, as médias são os filhos e as pequenininhas são os bebês. Mateus observou enquanto Eloá organizava cuidadosamente as folhas, criando pequenas famílias no banco do parque. E depois? Depois a gente inventa histórias para cada família. Quer inventar uma história comigo? Quero. Eles passaram quase 1 hora criando histórias elaboradas para as famílias de folhas.
Eloá tinha uma imaginação rica e contava detalhes sobre onde cada família morava, o que gostavam de comer, como passavam os dias. Mateus percebeu que não conhecia esse lado criativo da filha. Fazia tanto tempo que não brincava com ela que havia perdido esse desenvolvimento. Pai? Sim? Você está se divertindo? Estou me divertindo muito. E você? Muito também. Gostei de te ensinar as brincadeiras. Depois do parque, foram ao shopping. Eloá queria mostrar para o pai a loja de brinquedos onde sempre passava com Maria. Mateus a deixou escolher um livro novo e um quebra-cabeça. Você pode me ajudar a montar o quebra-cabeça em casa? Claro que posso. Mesmo que demore muito? Mesmo que demore muito. Na praça de alimentação, dividiram um milkshake de morango. Algo que Eloá sempre quis fazer, mas que Mateus nunca teve tempo. Pai, posso te contar um segredo? Pode. Eu tinha medo que você não gostasse mais de mim. Mateus sentiu o coração parar. Por que pensou isso? Porque você ficou diferente depois que a mamãe foi embora. Mais distante. Eu pensei que talvez fosse culpa minha. As lágrimas subiram aos olhos de Mateus. Como uma criança de 5 anos podia carregar uma culpa tão pesada? Eloá, olha para mim. Ela levantou os olhos grandes e expressivos. Nada do que aconteceu foi culpa sua. Nada. Eu te amo mais que tudo no mundo. Se eu fiquei distante, foi porque eu estava confuso e triste. Não porque você fez alguma coisa errada. Tem certeza? Tenho certeza absoluta. Eloá sorriu e estendeu a mão pequena para o pai. Mateus segurou a mão dela entre as suas. Gostei de ter você de volta, pai. As palavras atingiram Mateus como um raio. Ele não havia ido embora fisicamente, mas Eloá estava certa. Ele havia se ausentado de todas as formas que importavam. Eu também gostei de voltar, ele disse, apertando suavemente a mão da filha. No caminho de volta para casa, Eloá adormeceu na cadeira. Mateus a observou enquanto dirigia. O rostinho tranquilo, um sorriso pequeno nos lábios mesmo dormindo. Quando chegaram em casa, ele a carregou no colo até o quarto, tomando cuidado para não acordá-la. Enquanto a acomodava na cama, Eloá abriu os olhos por um momento. Pai? Sim, princesa? Amanhã pode ser só nosso de novo? Mateus sorriu e beijou a testa da filha. Vamos ter muitos outros dias assim, prometo. Promete mesmo? Prometo mesmo. Eu te amo, pai. Eu também te amo, Eloá. Mais do que você pode imaginar. Quando saiu do quarto, Mateus sentiu algo que não sentia há 2 anos. Não era apenas alívio ou satisfação por ter cumprido uma promessa. Era conexão verdadeira. Pela primeira vez desde o acidente, ele se sentia pai de novo. E mais importante ainda, Eloá se sentia filha amada de novo. Naquele dia, eles não haviam apenas passado tempo juntos. Eles haviam começado a construir uma nova forma de ser família. Uma forma baseada em presença, escuta e amor demonstrado através de ações simples. Mateus se sentou na sala e pegou o celular. Havia dezenas de mensagens do trabalho, e-mails urgentes, ligações perdidas. Pela primeira vez em 2 anos, ele não se importou. Havia coisas mais importantes para fazer. Como planejar o próximo dia especial com Eloá? Como pensar em formas de mostrar para ela, todos os dias, que ela era a prioridade mais importante da sua vida? O trabalho podia esperar. Sua filha havia esperado tempo demais. Nas semanas que se seguiram ao dia especial no parque, algo mudou na rotina de Mateus Soares. Pela primeira vez em 2 anos, ele começou a olhar para o relógio no escritório, não para verificar quantas horas ainda precisava trabalhar, mas para contar quanto tempo faltava para ir para casa. Às 5 da tarde de uma terça-feira, Mateus fechou o laptop e guardou os papéis na gaveta. Jonas apareceu na porta do escritório, surpreso. Saindo cedo de novo? Prometi para a Eloá que chegaria em casa a tempo de jantar. Mateus, você tem mudado muito ultimamente. Os clientes estão notando que você não fica disponível até tarde como antes. Mateus parou de arrumar a mesa e olhou para o sócio. E tem algum problema com isso? Bem, não exatamente um problema, mas... Jonas,
Consegui tocar esta empresa por 10 anos, trabalhando em horário comercial. Acho que posso continuar fazendo isso. Jonas acenou, ainda confuso, e Mateus pegou as chaves do carro. Em casa, Eloá estava na sala brincando com o quebra-cabeça que haviam comprado no shopping. Quando ouviu a chave na porta, ela olhou para o relógio na parede. Pai, você chegou cedo. Cheguei. Prometi que íamos jantar juntos, lembra? O sorriso que se espalhou pelo rosto de Eloá valeu mais que qualquer contrato que Mateus pudesse ter fechado, ficando no escritório até tarde. Quer me ajudar a terminar o quebra-cabeça antes do jantar? Claro que quero. Mateus se sentou no chão ao lado da cadeira de Eloá e começou a procurar peças. Era um quebra-cabeça de 1000 peças com a imagem de um castelo, e eles haviam conseguido montar apenas as bordas. Esta peça azul vai aqui, Eloá disse, encaixando um pedaço do céu. Como você sabe onde cada peça vai? A Júlia me ensinou um truque. Primeiro você separa as peças por cor, depois vai juntando os pedacinhos parecidos. Júlia, sempre Júlia. Mateus já havia perdido a conta de quantas vezes Eloá mencionava a faxineira da empresa. Cada nova brincadeira, cada pequena sabedoria, cada momento de alegria da filha parecia ter alguma conexão com aquela mulher gentil. Você gosta muito da Júlia, não é? Gosto. Ela é minha melhor amiga. E o que vocês fazem quando se encontram? Conversamos. Sobre tudo. Sobre as plantas e sobre a mamãe e sobre você. Sobre mim? Eloá encaixou outra peça antes de responder. Eu conto para ela como você está diferente agora, como você chega mais cedo em casa e brinca comigo. E o que ela diz? Que fica feliz quando os pais e os filhos ficam mais unidos. Mateus sorriu. Júlia realmente era sábia. Pai? Sim? Posso te perguntar uma coisa sobre a mamãe? Mateus sentiu o estômago apertar, mas acenou. Pode perguntar qualquer coisa. Eloá ficou em silêncio por um momento, mexendo com uma peça do quebra-cabeça sem encaixá-la. Você sente saudade dela? Sinto muita saudade. Eu também. Às vezes eu sonho com ela. Como são os sonhos? Ela está sempre sorrindo e me dá abraços e diz que me ama. Mateus engoliu em seco, lutando contra a emoção. Tenho certeza de que ela realmente te ama, mesmo não estando aqui. A Júlia disse a mesma coisa. Eles continuaram montando o quebra-cabeça em silêncio por alguns minutos. Mateus observava a filha discretamente. Ela parecia mais madura ultimamente, mais disposta a falar sobre coisas difíceis. Pai? Por que você ficou tão triste depois que a mamãe morreu? A pergunta pegou Mateus desprevenido. Como explicar para uma criança de 5 anos sobre culpa, dor e depressão? Porque eu amava muito a mamãe. E quando alguém que a gente ama muito vai embora, a gente fica muito triste, mas você ficou triste comigo também. A observação de Eloá foi como uma punhalada no coração de Mateus. É verdade, e isso foi errado da minha parte. Por que aconteceu? Mateus parou de procurar peças e olhou para a filha. Porque eu estava tão focado na minha própria tristeza que esqueci que você também estava triste e que você precisava de mim. Eloá acenou, processando a informação. Mas agora você lembrou? Agora eu lembrei. E nunca mais vou esquecer. Uma semana depois, numa quinta-feira à tarde, Mateus chegou em casa e encontrou Eloá quieta na sala. Ela estava na cadeira de rodas perto da janela, olhando para o jardim, mas não parecia estar vendo nada específico. Oi, sua princesa, como foi o seu dia? Oi, seu pai. A voz dela estava baixa, melancólica. Mateus se aproximou e notou que os olhos de Eloá estavam vermelhos. Você está bem? Eloá demorou para responder. Estava pensando na mamãe. Mateus puxou uma cadeira e se sentou ao lado da filha. Quer conversar sobre ela? Eloá ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Pai, posso te contar uma coisa? Pode contar qualquer coisa. Mas você não vai ficar bravo comigo? Mateus sentiu um aperto no peito. O que Eloá estava carregando sozinha? Nunca vou ficar bravo com você por falar a verdade. Eloá respirou fundo e olhou para as próprias mãos.
Fui eu quem pediu para sair aquele dia. Mateus não entendeu imediatamente. Como assim? No dia do acidente, eu pedi para a mamãe me levar para comprar sorvete. Se eu não tivesse pedido, a gente teria ficado em casa. E a mamãe ainda estaria viva. As palavras saíram num jorro, como se Eloá tivesse segurado aquele peso por muito tempo. Mateus sentiu o mundo girar. Sua filha de 5 anos estava carregando a culpa pela morte da mãe há 2 anos. Eloá, se não fosse isso, a mamãe estaria viva. Ela continuou, as lágrimas começando a escorrer. E eu conseguiria andar. E você não ficaria triste. Tudo foi culpa minha. Mateus saiu da cadeira e se ajoelhou na frente da filha, segurando as mãos pequenas entre as suas. Eloá, olha para mim. Ela levantou os olhos, cheios de lágrimas e culpa. A culpa não é sua. Mas se eu não tivesse pedido, a culpa não é sua. Mateus repetiu mais firme. Foi o motorista que furou o sinal vermelho. Foi ele quem causou o acidente. Você só queria sorvete. Não há nada de errado em uma criança querer sorvete. Mas, escuta, Eloá, se a culpa fosse de quem quis sair de casa naquele dia, então a culpa seria minha. Eloá o olhou confusa. Sua? É, porque eu podia ter ido junto. A mamãe me convidou. Ela disse, vai com a gente, amor. E eu disse que não podia porque tinha trabalho. Se eu tivesse ido, talvez estivesse dirigindo. Talvez tivesse visto o outro carro. Talvez tivesse conseguido desviar. As lágrimas de Eloá pararam por um momento, enquanto ela processava as palavras do pai. Você pensa isso? Pensei isso todos os dias pelos últimos 2 anos. E a Júlia, o que ela diz sobre isso? Mateus sorriu, apesar das lágrimas que começavam a se formar nos seus próprios olhos. Eu nunca contei isso para a Júlia, mas tenho certeza de que ela diria que a culpa também não é minha. Que foi só um acidente terrível e que ninguém podia prever ou evitar. Eloá ficou em silêncio, pensando. Então não foi culpa de ninguém? Não foi culpa de ninguém. Foi culpa do homem que dirigia bêbado e furou o sinal. Só dele. Tem certeza? Tenho certeza absoluta. Mateus secou as lágrimas do rosto de Eloá com o polegar. Você era uma criança de 3 anos que queria sorvete com a mamãe. Isso é normal. Isso é o que todas as crianças fazem. A mamãe ficou feliz em te levar porque ela adorava passar tempo com você. Mesmo. Lembra como ela sempre sorria quando você pedia para fazer coisas juntas? Ir ao parque, ao shopping, tomar sorvete? Ela adorava esses momentos. Eloá acenou devagar. Eu lembro. Ela sempre dizia que eu era a parte favorita do dia dela. Porque você era mesmo. E continua sendo a parte favorita do meu dia também. Mateus se sentou no chão e puxou Eloá para um abraço. Ela saiu da cadeira e se aconchegou no colo do pai. Me perdoa por ter estado ausente depois do acidente, Mateus sussurrou. Você estava lidando com tanta coisa sozinha e eu deveria ter estado aqui para conversar sobre isso. Você estava triste também. Estava. Mas isso não justifica ter deixado você carregar essa culpa sozinha por tanto tempo. Eloá se aconchegou mais no abraço. Agora você pode me contar tudo sempre, Mateus disse. Qualquer coisa que estiver te preocupando, qualquer pergunta que você tiver, qualquer sentimento que estiver sentindo. Prometo que vou escutar. Mesmo se for sobre a mamãe, especialmente se for sobre a mamãe. Eles ficaram abraçados por um longo tempo, em silêncio. Mateus sentia o corpo pequeno de Eloá relaxando gradualmente, como se um peso enorme tivesse saído dos seus ombros. Pai? Sim? Obrigada por me explicar. Obrigado você por confiar em mim. Eloá se afastou um pouco para olhar no rosto do pai. Agora eu entendo por que a Júlia disse que conversar é importante. Ela disse isso? Disse. Que guardar coisas tristes dentro da gente faz a gente ficar mais triste ainda. Mateus sorriu. Júlia estava certa, como sempre. Ela é muito sábia. É. E ela vai ficar feliz quando eu contar que conversamos sobre isso. Tenho certeza de que vai. Eloá voltou a se aconchegar no colo do pai. Pai? Eu te amo. As palavras atingiram Mateus como uma onda quente.
Fazia tanto tempo que ela não dizia isso espontaneamente. Eu também te amo, Eloá, mais do que tudo no mundo. Mesmo quando eu fico triste, especialmente quando você fica triste, é quando você mais precisa saber que é amada. Mateus segurou o choro, mas uma lágrima escapou e rolou pelo seu rosto. Não era uma lágrima de tristeza, mas de alívio e gratidão. Sua filha finalmente estava se libertando de uma culpa que nunca deveria ter carregado. E ele finalmente estava presente para ajudá-la com isso. Pai? Sim? Podemos fazer isso mais vezes? Conversar sobre coisas importantes? Podemos fazer isso sempre que você quiser. E você vai continuar chegando cedo em casa? Vou continuar chegando cedo em casa. E não vai mais se esconder no trabalho quando ficar triste? A pergunta pegou Mateus desprevenido. Eloá havia percebido muito mais do que ele imaginava. Não vou mais me esconder no trabalho. Se eu ficar triste, vou conversar com você sobre isso. Promete? Prometo. Eloá sorriu e se aconchegou novamente no abraço. Gosto quando você está presente de verdade. Como assim? Quando você olha para mim quando eu falo. Quando você escuta de verdade. Quando você não fica pensando em outras coisas. Mateus sentiu outro aperto no coração. Sua filha havia aprendido a diferença entre presença física e presença emocional. Vou tentar estar sempre presente de verdade a partir de agora. A Júlia disse que isso é o presente mais importante que um pai pode dar para um filho. A Júlia disse isso? Disse que atenção é melhor que qualquer brinquedo. Mateus sorriu. Mais uma lição de Júlia, transmitida pela sabedoria inocente de Eloá. Eles passaram o resto da tarde no chão da sala, conversando sobre a mamãe, sobre lembranças boas, sobre como se sentiam. Eloá contou histórias que se lembrava, Mateus compartilhou memórias que ela era pequena demais para lembrar. Quando Maria chamou para o jantar, Mateus carregou Eloá no colo até a mesa. Pai, sim, hoje foi um dia muito bom. Por quê? Porque conversei com você sobre a coisa que mais me preocupava. E agora não me preocupa mais. Mateus beijou o topo da cabeça da filha. Para mim também foi um dia muito bom. Por quê? Porque descobri que minha filha confia em mim o suficiente para dividir seus medos comigo. Sempre vou confiar em você. E eu sempre vou estar aqui para escutar. Naquela noite, quando colocou Eloá na cama, Mateus se sentou ao lado dela por alguns minutos. Pai? Sim. Acho que a mamãe ficaria feliz de ver como estamos agora. Por que você acha isso? Porque estamos cuidando um do outro. E ela sempre disse que família é isso. Pessoas que cuidam umas das outras. Mateus sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Ela ficaria muito orgulhosa de nós dois. E da Júlia também. Da Júlia? Por ter nos ajudado a nos encontrar de novo. Mateus sorriu. Eloá tinha razão. Júlia havia sido o catalisador que os ajudou a se reconectar como família. Tem razão. Ela ficaria muito grata a Júlia. Amanhã vou contar para a Júlia sobre nossa conversa. Tenho certeza de que ela vai ficar feliz. Mateus beijou a testa de Eloá e se levantou. Boa noite, princesa. Boa noite, pai. Te amo. Eu também te amo. Quando saiu do quarto, Mateus se encostou na parede do corredor e respirou fundo. Finalmente eles estavam se reconectando de verdade. Não apenas passando o tempo juntos, mas dividindo medos, alegrias, memórias. Pela primeira vez desde o acidente, Mateus se sentia como um pai de verdade novamente. E pela primeira vez em 2 anos, Eloá estava livre da culpa que carregava sozinha. A relação entre eles, que havia se quebrado no impacto do acidente, estava sendo reconstruída. Peça por peça, conversa por conversa, abraço por abraço. E no centro de tudo isso estava a sabedoria gentil de uma faxineira que havia ensinado a ambos a importância de escutar, de estar presente, de amar sem medo. Na segunda-feira seguinte, Mateus chegou mais cedo ao escritório. Tinha uma missão: encontrar Júlia e ter uma conversa que vinha adiando há semanas. Perguntou na recepção pelos horários da equipe de limpeza
e descobriu que Júlia sempre chegava às 6 da manhã. Às 6h15, ele desceu até o jardim interno, onde sabia que provavelmente a encontraria. Júlia estava lá regando as plantas com um regador pequeno. Quando viu Mateus se aproximando, pareceu surpresa. Bom dia, Sr. Soares. Está tudo bem? Algum problema com a limpeza? Bom dia, Júlia. Não, não há problema nenhum. Na verdade, eu queria conversar com você. Júlia parou de regar e ficou claramente nervosa. Eu fiz alguma coisa errada? Não, pelo contrário. Você fez algo muito certo. Mateus se aproximou e se sentou no banco do jardim, fazendo sinal para que Júlia se sentasse também. Ela hesitou por um momento, antes de se acomodar na outra ponta do banco. Júlia, primeiro eu preciso te contar uma coisa. Eu sou o dono desta empresa. Os olhos de Júlia se arregalaram. O senhor é... Sou. E durante todos esses anos, você trabalhou aqui mantendo este lugar impecável, sendo invisível para praticamente todo mundo, incluindo eu. Júlia ficou em silêncio, processando a informação. Mas isso mudou nas últimas semanas, por causa do que você fez pela minha filha. Senhor, eu não fiz nada de especial. Júlia. Mateus interrompeu gentilmente. Você me acordou. Ela o olhou confusa. Como assim? Você trouxe minha filha de volta. E ao fazer isso, você me trouxe de volta também. Mateus olhou para as plantas que Júlia cuidava com tanto carinho. Depois do acidente que matou minha esposa e deixou Eloá na cadeira de rodas, eu me perdi completamente. Me escondi no trabalho, me afastei da minha filha, construí muros ao redor do coração. Júlia escutava em silêncio, com a atenção total que sempre dava às pessoas. Eloá estava se afogando na solidão, e eu nem percebia, ou percebia e não sabia como ajudar. Então continuei fugindo. O senhor estava sofrendo também, Júlia disse suavemente. Estava, mas isso não justifica ter abandonado emocionalmente uma criança de 5 anos que havia perdido a mãe. Mateus se virou para olhar Júlia diretamente. Então você apareceu e fez algo que eu não conseguia fazer. O quê? Escutou ela. Realmente escutou. Deu atenção total a uma criança que se sentia invisível. Júlia desviou o olhar, claramente desconfortável com o elogio. Eu só conversei com ela. Não, Júlia. Você fez muito mais que isso. Você a viu. Em um mundo onde todo mundo olhava através dela, você a enxergou como uma pessoa completa, interessante, digna de atenção. Qualquer um faria isso. Não é verdade, e você sabe disso. Eloá passou anos sendo ignorada por babás, médicos, terapeutas que viam apenas a cadeira de rodas ou a tragédia. Você viu a menina. Júlia finalmente olhou para Mateus, e ele viu lágrimas se formando nos olhos dela. Ela é especial, Júlia disse simplesmente. É, e você ajudou ela a se sentir especial. Pela primeira vez em 2 anos, minha filha voltou a sorrir de verdade. Mateus respirou fundo antes de continuar. Mas o mais importante é que você me acordou para o tipo de pai que eu estava sendo. Ou melhor, que eu não estava sendo. O senhor ama muito ela. Amo. Mas amor sem presença não serve para muita coisa, não é? E você me ensinou isso. Júlia sorriu timidamente. Não ensinei nada, só escutei. Como minha mãe sempre fez comigo. A simplicidade da resposta tocou Mateus profundamente. Sua mãe te ensinou bem. Ela sempre disse que escutar de verdade é o presente mais valioso que podemos dar para alguém. Ela tem razão. E você deu esse presente para a Eloá quando eu falhei em dar. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando as plantas balançarem suavemente. Júlia. Mateus disse finalmente. Eu gostaria de te oferecer algo. Ela o olhou curiosa. Quero te oferecer um cargo de secretária executiva. Salário muito melhor, horário flexível, benefícios completos. Júlia ficou boquiaberta. Senhor, eu não sei o que dizer. Você merece ser valorizada, merece ter um trabalho onde suas qualidades sejam reconhecidas. Mas eu não tenho experiência como secretária. Você tem algo muito mais importante que experiência técnica. Você tem sabedoria, gentileza e a capacidade de realmente se importar com as pessoas.
Júlia balançou a cabeça, ainda em choque. Eu preciso pensar. Claro, não precisa responder agora, mas quero que saiba que a oferta está em pé. Mateus se levantou para ir embora, mas Júlia o chamou. Senhor Soares? Sim? Obrigada. Por tudo. Por deixar que eu fosse amiga da Eloá, por esta conversa, pela oferta. Obrigado você, Júlia, por ter salvado minha família. Na quarta-feira daquela mesma semana, Mateus notou algo estranho. Júlia não estava no jardim na hora do almoço. Eloá havia descido especificamente para encontrar a amiga, mas voltou decepcionada. Ela não estava lá, pai. Acho que ela não veio trabalhar hoje. Mateus franziu a testa. Júlia nunca faltava. Em 5 anos, ele não se lembrava de ela ter faltado um único dia. Talvez ela esteja doente, ele disse para tranquilizar Eloá. Mas na quinta-feira, Júlia continuou ausente. E na sexta também. Mateus começou a ficar preocupado. Perguntou ao supervisor da limpeza, que disse apenas que Júlia havia ligado, dizendo que não poderia ir trabalhar por alguns dias, sem dar mais detalhes. Ela deixou algum telefone? Alguma forma de contato? Deixou, sim, mas é só para emergências. Considere isso uma emergência. O supervisor hesitou, mas acabou passando o número. Mateus ligou várias vezes durante o dia, mas ninguém atendia. Na segunda-feira seguinte, Júlia continuava ausente. Eloá estava visivelmente preocupada. Pai, e se aconteceu alguma coisa com a Júlia? A preocupação na voz da filha fez Mateus tomar uma decisão. Vamos descobrir onde ela mora. Com a ajuda do Departamento de Recursos Humanos, Mateus conseguiu o endereço de Júlia. Era num bairro simples, numa casa pequena com um quintal cheio de plantas. Quando tocaram a campainha, ninguém atendeu. Mateus estava prestes a desistir quando uma vizinha apareceu. Vocês estão procurando a Júlia? Estamos. Sou o patrão dela. Ela não apareceu no trabalho esta semana e estamos preocupados. A mulher suspirou. A mãe dela teve uma crise. Está internada no Hospital São Paulo há 1 semana. Júlia não saiu de lá. Mateus sentiu o estômago apertar. Júlia estava passando por uma crise sozinha, sem ajuda. Obrigado pela informação. No carro, Eloá perguntou. Pai, a Júlia está bem? A mãe dela está doente no hospital. Podemos visitar? Mateus olhou para a filha pelo retrovisor. Eloá estava genuinamente preocupada com a amiga. Podemos. O Hospital São Paulo era um prédio grande e impessoal. Na recepção, Mateus perguntou sobre a mãe de Júlia, mas foi informado de que só familiares podiam ter informações. Sou empregador da filha dela. Gostaria de saber como posso ajudar. A recepcionista foi inflexível, mas uma enfermeira que passou por ali ouviu a conversa. Você é o Mateus? A Júlia falou de você. Falou. Falou sobre a menina, sobre como você mudou depois que começou a dar atenção para a filha. Ela fica muito feliz quando conta essas histórias. Mateus sentiu uma onda de emoção. Como está a mãe dela? Complicado. Pneumonia severa. A Júlia não saiu daqui desde que internamos. Ela está no quarto 304. Mateus e Eloá subiram até o 3º andar. Quando chegaram ao quarto 304, viram Júlia sentada numa cadeira ao lado de uma cama onde uma senhora idosa dormia conectada a vários aparelhos. Júlia estava diferente. Parecia mais magra, com olheiras profundas, claramente exausta. Júlia. Mateus chamou suavemente. Ela se virou, surpresa. Senhor Soares. Eloá, o que vocês estão fazendo aqui? Eloá moveu a cadeira de rodas até perto de Júlia. Ficamos preocupados quando você não apareceu no trabalho. Júlia se levantou rapidamente. Senhor, me desculpe. Eu sei que deveria ter avisado melhor, mas... Júlia, para. Você não precisa se desculpar por cuidar da sua mãe. Mas eu faltei ao trabalho. E fez certo. Família vem primeiro. Júlia olhou para ele com surpresa. Como ela está? Mateus perguntou, olhando para a senhora na cama. Melhorando. Graças a Deus. Os médicos dizem que ela vai se recuperar, mas ainda vai levar tempo. E você? Quando foi a última vez que comeu alguma coisa ou dormiu? Júlia desviou o olhar.
Estou bem. Não está. Você está exausta. Mateus olhou ao redor do quarto. Um quarto simples do SUS, com equipamentos básicos. Júlia, quero transferir sua mãe para um quarto particular, com todos os melhores médicos. Senhor, eu não posso aceitar isso. Você cuidou da minha filha. Agora eu cuido de vocês, mas é muito caro. Júlia. Mateus interrompeu. Você devolveu minha filha para mim. Não existe preço para isso. Júlia começou a chorar. Eu não fiz nada de especial. Fez sim. E agora, deixa eu retribuir. Mateus saiu do quarto e voltou meia hora depois com uma equipe médica particular. Em 2 horas, a mãe de Júlia estava instalada num quarto privativo com enfermagem 24 horas e os melhores pneumologistas da cidade. Júlia, agora você vai para casa descansar. Mateus disse. Não posso deixar ela sozinha. Ela não vai ficar sozinha. Tem enfermeiros o tempo todo. E você precisa dormir. Mas... Sem mas. Vou mandar um motorista te levar para casa. E só quero ver você de volta aqui amanhã de tarde, depois de ter dormido e comido direito. Júlia olhou para Mateus com lágrimas nos olhos. Por que está fazendo isso? Porque você me ensinou que cuidar das pessoas que importam para a gente é o que realmente vale na vida. Mateus se agachou na frente de Eloá. Quer dizer alguma coisa para a Júlia? Eloá estendeu os braços para um abraço. Júlia se abaixou e as duas se abraçaram apertado. Júlia, espero que sua mãe fique boa logo. Obrigada, querida. E quando ela melhorar, você pode voltar a almoçar comigo no jardim? Júlia sorriu através das lágrimas. Claro que posso! Enquanto esperavam o motorista chegar, Mateus ficou ao lado de Júlia no corredor do hospital. Júlia? Sim? Quero que você tire uns dias de folga para cuidar da sua mãe. Com salário integral, claro. Júlia olhou para ele com surpresa. Senhor, eu não posso aceitar. Pode e vai aceitar. Sua mãe precisa de você agora. Mas eu acabei de aceitar o cargo de secretária. E vai continuar sendo minha secretária. Quando sua mãe melhorar, você volta. Até lá, se dedique inteiramente a ela. Júlia começou a chorar novamente. Obrigada, muito obrigada. Não sei como vou retribuir tanta gentileza. Você já retribuiu. Você salvou minha família. Quando o motorista chegou, Júlia se despediu e entrou no carro. Mateus e Eloá ficaram no hospital visitando a mãe de Júlia por mais 1 hora. Pai, Eloá disse quando estavam voltando para casa, foi muito legal o que você fez. Por quê? Porque a Júlia sempre cuida de todo mundo. É bom quando alguém cuida dela também. Mateus olhou para a filha pelo retrovisor. Com apenas 5 anos, ela já entendia a importância da reciprocidade nos relacionamentos. Você tem razão. E pai, sim, acho que a Júlia é uma pessoa muito especial para nós. Como assim? Porque ela nos ajudou quando mais precisávamos. E agora nós estamos ajudando ela. Mateus sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sua filha havia descoberto algo importante sobre gratidão e reciprocidade nos relacionamentos. Você está certa, Júlia Princesa. Ela é muito especial para nós. E quando a mãe da Júlia melhorar, vamos continuar sendo amigos dela. Claro que vamos. Eloá sorriu, satisfeita. Gosto de ter uma amiga como a Júlia. Mateus também gostava. Muito. Nos dias seguintes, Mateus visitou Júlia e sua mãe no hospital todas as tardes. Levava Eloá sempre que possível, e a menina conversava com Júlia sobre as plantas do jardim, sobre os livros que estava lendo, sobre as coisas que aconteciam em casa. Júlia estava dedicando todo o seu tempo à mãe, sem precisar se preocupar com o trabalho. Mateus havia garantido que ela tivesse toda a liberdade para cuidar da família. A mãe de Júlia estava respondendo bem ao tratamento. Os médicos estavam otimistas quanto à recuperação completa, e Mateus continuou chegando cedo em casa, priorizando a filha, sendo o pai presente que Júlia havia o ajudado a se tornar. A vida havia encontrado um novo equilíbrio, um equilíbrio baseado em gratidão, amor e a compreensão de que as pessoas mais importantes não são sempre as que estão nos cargos mais altos, mas sim aquelas que tocam nossos corações quando mais precisamos. Júlia havia entrado na vida deles como uma faxineira invisível,
Agora era uma amiga querida e valiosa. Na sexta-feira de manhã, Mateus recebeu uma ligação que estava esperando há 2 semanas. Senhor Soares, é a Júlia. Júlia, como você está? Como está sua mãe? Estamos bem, obrigada. Na verdade, estou ligando para dar uma boa notícia. Minha mãe recebeu alta ontem. Mateus sentiu um alívio genuíno. Que ótima notícia! Como ela está se sentindo? Muito melhor. Os médicos disseram que a recuperação foi excelente. Ela ainda precisa de alguns cuidados em casa, mas o pior já passou. E você, como está se sentindo? Aliviada. Ela é muito grata por tudo que o Senhor fez por nós. Mateus sorriu do outro lado da linha. Fico feliz que ela esteja bem. E Júlia, não se preocupe com voltar ao trabalho. Fique o tempo que precisar. Obrigada, Senhor. O Senhor não sabe o quanto isso significa para mim. Quando desligou, Mateus foi até a sala onde Eloá estava fazendo um quebra-cabeça. Eloá, tenho uma boa notícia. Ela levantou os olhos, curiosa. Qual? A mãe da Júlia recebeu alta do hospital. Ela está em casa agora. O rosto de Eloá se iluminou. Sério? Ela está bem? Está bem. Se recuperou completamente. Eloá bateu palmas, animada. Que bom. Eu estava muito preocupada. Mateus se sentou ao lado da filha. Que tal se fôssemos visitá-las no fim de semana? Tenho certeza de que a Júlia ficaria feliz em nos ver. Podemos mesmo? Claro que podemos. Você pode levar aquele desenho que fez para ela. Eloá havia passado a semana toda trabalhando num desenho especial para a Júlia. Era uma folha grande de papel com flores coloridas. Ela e Júlia no jardim da empresa. E palavras escritas com letras caprichadas. Vou terminar de colorir hoje, ela disse, animada. Durante o resto da sexta-feira, Eloá trabalhou concentrada no desenho. Caprichou em cada detalhe, as cores das flores, os formatos das folhas, os sorrisos delas duas no papel. No topo, com letras cuidadosas, escreveu: Para minha amiga Júlia, obrigada por tudo. E embaixo, com uma caligrafia um pouco mais simples, mas cheia de carinho, adicionou: Tenho certeza que sua mãe vai melhorar. Nunca ninguém tinha se importado comigo como você. Mateus observou a filha trabalhando e ficou impressionado com a dedicação dela. Era claro que aquele presente vinha do coração. No sábado à tarde, Mateus e Eloá chegaram à casa simples de Júlia. Era uma construção pequena, mas bem cuidada, com um jardim na frente cheio de plantas coloridas, rosas, margaridas, girassóis pequenos e várias outras flores que Eloá não conhecia. Olha só quantas flores, pai. Eloá observou enquanto Mateus estacionava. A Júlia realmente gosta de plantas. É igual ao jardim da empresa, mas ainda mais bonito. É verdade. Ela tem um talento especial. Eles tocaram a campainha e Júlia apareceu na porta, sorrindo. Estava completamente diferente da última vez que se viram no hospital. Mais descansada, com cor no rosto, sem as olheiras profundas de preocupação. Usava uma blusa floreada e um avental, e seus olhos brilhavam de felicidade. Mateus, Eloá, que surpresa maravilhosa! Júlia se abaixou para abraçar Eloá, que retribuiu o abraço com entusiasmo. Júlia, estava com tanta saudade de você. Eu também estava com saudades, minha querida. Como você está? Como vão as coisas na escola? Estou bem. E trouxe uma surpresa para você. Uma surpresa? Que emocionante! Júlia os conduziu para dentro da casa. Era pequena, mas aconchegante, com móveis simples de madeira, cortinas floridas e muitas plantas espalhadas pelos cantos, algumas em vasos no chão, outras penduradas perto das janelas, criando um ambiente fresco e acolhedor. Sua casa é linda, Júlia, Mateus comentou. Obrigada. É simples, mas é nosso lar. Na sala de estar, uma senhora de cabelos brancos estava sentada numa poltrona confortável, tricotando uma manta azul clara. Quando os viu, seu rosto se iluminou com um sorriso caloroso. Mãe, estes são os amigos que eu falei tanto para a senhora. Mateus e Eloá. A senhora colocou o tricô de lado e se levantou devagar, ainda um pouco frágil, mas visivelmente recuperada. Então é você a menina especial, que minha filha não para de falar, ela disse, olhando para Eloá com carinho.
Eloá ficou um pouco tímida, mas sorriu de volta. Doutora senhora. Pode me chamar de vovó Rosa, a senhora disse. Não todos me chamam assim. E você deve ser o Mateus, ela continuou, olhando para ele. A Júlia me contou como o senhor cuidou de nós no hospital. Não tenho palavras para agradecer tamanha bondade. Mateus se aproximou e cumprimentou a senhora com respeito. Foi o mínimo que podia fazer, vovó Rosa. A Júlia cuidou muito bem da minha filha. Ela sempre foi assim. Vovó Rosa disse com orgulho. Desde pequena, sempre cuidando dos outros. Trazia gatinhos machucados para casa, ajudava os vizinhos mais velhos, ouvia os problemas de todo mundo. Eu sempre soube que ela tinha um coração especial. Júlia ficou vermelha com o elogio. Mãe, não precisa contar essas histórias. Preciso sim. Eles merecem saber que tipo de pessoa você é. Mateus sorriu. Isso explicava perfeitamente a personalidade gentil de Júlia. Júlia, Eloá disse, tirando o papel dobrado da mochila. Trouxe aquela coisa que prometi. Assim, a surpresa. Estou muito curiosa. Eloá entregou o desenho cuidadosamente dobrado. Júlia o abriu devagar, e quando viu o conteúdo, seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Era um desenho colorido e detalhado, mostrando ela e Eloá no jardim da empresa, rodeadas de flores e plantas. Eloá havia desenhado até os vasos específicos que ficavam perto do banco, e havia pequenos detalhes como pássaros voando e borboletas nas flores. No topo, com letras caprichadas e coloridas, estava escrito: Para minha amiga Júlia, obrigada por tudo. E embaixo, numa caligrafia menor, mas cheia de sinceridade, Eloá havia escrito as palavras que tocaram mais fundo no coração de Júlia. Tenho certeza que sua mãe vai melhorar. Nunca ninguém tinha se importado comigo como você. Júlia segurou o desenho contra o peito, claramente emocionada, enquanto uma lágrima rolava pelo seu rosto. Eloá, isso é o presente mais lindo que já recebi na vida. Gostou mesmo? Demorei a semana toda para fazer. Amei cada detalhe. Olha, você até desenhou as margaridas que ficam no cantinho. E essas palavras são tão especiais. Vovó Rosa esticou o pescoço para ver o desenho, curiosa. Posso ver, querida? Júlia mostrou o desenho para a mãe, que o examinou com atenção e sorriu ternamente. Que talento e que palavras tocantes. Esta menina tem um coração muito bonito. A Eloá é muito especial, Júlia disse, ainda visivelmente emocionada. Ela trouxe tanta luz para a minha vida. Mateus observava a cena e sentia o coração aquecido. Sua filha tinha uma capacidade natural de tocar o coração das pessoas, com sua sinceridade e carinho. Júlia, ele disse suavemente, quero que você saiba que pode ficar com sua mãe o tempo que precisar. Volte ao trabalho quando quiser, quando se sentir completamente pronta. Não há pressa nenhuma. Senhor, o senhor já fez tanto por nós. Não é sobre fazer favores, Júlia. É sobre cuidar das pessoas que são importantes para nós. Vovó Rosa olhou para Mateus com admiração e gratidão. O senhor é um homem muito bom. Minha filha teve sorte de conhecê-lo. Na verdade, eu é que tive sorte. Júlia me ensinou coisas muito importantes sobre ser pai. Eles passaram a tarde toda conversando na sala aconchegante. Vovó Rosa contou histórias da infância de Júlia, como ela cuidava dos animais feridos, como ajudava as crianças menores na escola, como sempre dividia seus brinquedos e doces com quem precisava. Uma vez, Vovó Rosa contou, rindo, Júlia trouxe para casa um cachorro que estava mancando na rua. Era maior que ela, mas insistiu em cuidar dele até a perna sarar. E o que aconteceu com o cachorro? Eloá perguntou, interessada. Ele ficou conosco por 2 anos. Era o cachorro mais dócil e grato que já vi. Júlia mostrou o jardim dos fundos, que era ainda mais impressionante que o da frente. Tinha uma pequena horta com tomates, alface e ervas, além de canteiros organizados com diferentes tipos de flores. Onde você aprendeu a cuidar tão bem das plantas? Mateus perguntou, admirado. Com minha mãe, Júlia respondeu. Ela sempre disse que plantas são como pessoas, precisam de atenção, carinho e paciência para florescer. É uma filosofia muito bonita e verdadeira, Vovó Rosa acrescentou.
Sempre ensinei para Júlia que tudo na vida cresce melhor quando recebe amor. Eloá passou boa parte da tarde explorando o jardim, correndo a cadeira de rodas pelos caminhos estreitos entre os canteiros e perguntando o nome de cada planta. Júlia explicava pacientemente sobre cada uma, quais precisavam de mais sol, quais gostavam de mais água, como cuidar das pragas. Júlia, você pode me ensinar a fazer um jardim em casa? Claro que posso. Na próxima vez que nos encontrarmos, vou te dar algumas mudas para você plantar no seu quintal. Sério? Que mudas? Que tal algumas margaridas? Elas são fáceis de cuidar e florescem quase o ano todo. Eu adoraria. Pai, posso fazer um canteiro de flores? Mateus sorriu vendo o entusiasmo da filha. Claro que pode. Vamos preparar um espaço especial no jardim. Quando começou a anoitecer, Mateus percebeu que precisavam ir embora, mas antes de se despedir, teve uma ideia. Júlia, que tal você e vovó Rosa virem almoçar em casa amanhã? É domingo. Podemos fazer um almoço especial. Júlia olhou para a mãe, que acenou encorajadoramente. Seria maravilhoso, mas não queremos incomodar. Não seria incômodo nenhum. Seria um prazer ter vocês. Então aceito. Obrigada pelo convite. No domingo, Júlia e vovó Rosa chegaram à casa de Mateus ao meio-dia. Eloá estava esperando na porta, vestindo seu vestido de domingo e segurando uma pequena flor que havia colhido do jardim. Júlia, vovó Rosa, bem-vindas à nossa casa. Mateus havia preparado um almoço especial: lasanha, salada, pão de alho e uma sobremesa que sabia que Eloá adorava: pudim de leite. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente. Eloá contou sobre a escola, sobre os livros que estava lendo, sobre os desenhos que fazia. Júlia e vovó Rosa compartilharam histórias engraçadas e memórias carinhosas. Júlia, Eloá disse no meio do almoço, posso te apresentar para alguém? Claro, querida. Eloá pegou a boneca que estava na sala e a trouxe para a mesa. Esta é a Clara, ela é minha melhor amiga boneca. Clara, esta é a Júlia, minha melhor amiga de verdade. Júlia sorriu, tocada pela simplicidade e sinceridade da apresentação. É um prazer conhecer a Clara. Ela é muito bonita. Ela gosta de você, Eloá disse, fazendo a boneca acenar. E eu também gosto muito de você. Júlia é minha amiga, Eloá continuou, olhando para a vovó Rosa. E eu gosto muito dela. As palavras simples de Eloá ecoaram na sala, carregadas de um carinho genuíno que tocou todos os presentes. Na sobremesa, enquanto dividiam o pudim, vovó Rosa contou histórias da juventude, de como conheceu o marido, de como criou Júlia sozinha depois que ele morreu. A vida nem sempre é fácil, ela disse, mas quando temos pessoas que se importam conosco, tudo fica mais leve. Mateus olhou ao redor da mesa. Eloá rindo de uma história que Júlia contava, vovó Rosa sorrindo com carinho, Júlia com os olhos brilhando de felicidade. Era uma cena simples, mas cheia de significado. Ele se levantou discretamente e foi buscar uma garrafa de suco na geladeira. Quando voltou, serviu a todos e ergueu seu copo. Gostaria de fazer um brinde, ele disse suavemente. Todos levantaram seus copos. Eloá com suco de uva, as outras com água com gás. As novas famílias, Mateus disse olhando para cada um ao redor da mesa. As que a vida forma com o coração. O brinde foi discreto, mas carregado de emoção. Júlia sorriu, visivelmente tocada, e Eloá bateu palmas baixinho. O que significa isso, pai? Eloá perguntou. Significa que às vezes as pessoas mais especiais entram na nossa vida de formas inesperadas. E que família não é só quem nasce conosco, mas também quem escolhe ficar conosco. Júlia tocou discretamente a bolsa, onde ainda guardava o primeiro desenho que Eloá havia feito para ela. Aquele pequeno papel que havia dobrado como um broche e carregava sempre consigo como um lembrete de que havia pessoas que se importavam com ela. Obrigada, ela disse baixinho, por tudo. Por terem me visto quando eu era invisível, por terem me incluído, por terem me mostrado que eu importo. Você sempre importou, Eloá disse com a honestidade das crianças. Só precisava de alguém para te dizer isso.
Quando Júlia e vovó Rosa foram embora no final da tarde, todos se despediram com abraços calorosos e promessas de se encontrarem novamente em breve. Júlia, Mateus disse na despedida, obrigado por tudo que você fez por nós e por nos deixar fazer parte da sua vida também. Obrigada a você, Júlia respondeu, por ter me mostrado que bondade existe de verdade. Naquela noite, quando Eloá estava dormindo, Mateus refletiu sobre como a vida havia mudado. Alguns meses atrás, ele era um homem perdido, escondido no trabalho, distante da filha. Júlia era uma faxineira invisível, ignorada por todos. Agora, eles haviam se tornado uma espécie de família estendida, não pelo sangue, mas pelo carinho, pela escolha de se importarem uns com os outros. E tudo havia começado com algo tão simples. Uma mulher gentil que dividiu metade do seu lanche com uma criança solitária e realmente escutou o que ela tinha para dizer. A escuta havia mudado tudo. Quando alguém é ouvido de verdade, nasce um vínculo que nem o tempo apaga. Às vezes, é só um gesto simples, como dividir metade de um lanche, que mostra a alguém: você importa. E eu vejo você. Júlia havia entrado na vida deles como uma pessoa invisível. Agora era uma parte essencial de tudo que realmente importava. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Muito obrigado pelo apoio de sempre.